Em 476 d.C., o Império Romano estava dividido entre Oriente e Ocidente. A parte ocidental, cuja capital era Roma, caiu perante os povos bárbaros. Nesse mesmo ano, iniciou-se a Idade Média. O Império Romano do Oriente, regido por Constantinopla, atual Istambul, pelos bizantinos, tomou o controle da região de Jerusalém. Apesar de perderem domínio por um breve período de tempo, anexaram essa faixa de terra até o ano 637 d.C., quando a cidade foi cercada pelas tropas do califa Umar, tornando o Islã a religião oficial. Houve outros califas, mas a Palestina foi considerada terra santa pelos europeus, que resultou na instituição das cruzadas pelo papado em 1095 d.C. No total, foram 9 cruzadas. Após esse período, vários conflitos ocorreram. A cidade caiu nas mãos dos muçulmanos novamente, quando estes surgiram dos mongóis, que estavam tomando controle de grande parte da Ásia. O Império Otomano conquistou a região posteriormente e manteve seu domínio até 1917, o ano em que antecedeu ao fim da Primeira Guerra Mundial. Os otomanos lutaram como aliados da Alemanha e o Império foi fragmentado após a guerra, e a Palestina passou a ser domínio britânico. No ano de 1920, foi criada a Palestina Britânica. Muitos dos problemas que surgiram naquele período ainda estão presentes hoje. A ideologia do sionismo surgiu nesse meio tempo. Ela defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, pois na Europa o antissemitismo crescia de maneira desenfreada. Lembrando que o antissemitismo é o preconceito contra os povos semitas, sendo judeus, árabes e assírios, descendentes de Sem, filho de Noé. Assim, nos anos que se seguiram, milhares de judeus estabeleceram-se na Palestina. Todavia, nem para judeus ou árabes foi constituído um Estado, e os conflitos se agravaram entre esses povos, pois ambos declaravam o direito da terra por serem os habitantes originários. A Organização das Nações Unidas, ONU, em 1947, recebeu o controle da região dos britânicos e dividiu o território entre israelenses e palestinos, e a cidade de Jerusalém não foi dada a nenhum dos lados, permanecendo sob o domínio internacional. Os árabes não aceitaram a instituição do Estado de Israel. Por isso houve a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Nessa guerra, os jordanianos se uniram aos israelenses e tomaram o controle de Jerusalém e expandiram o território. A Jordânia manteve o domínio da parte oriental de Jerusalém até o ano de 1967, quando eclodiu a famosa Guerra dos 6 Dias. Essa foi a guerra mais curta desde a instituição do Estado de Israel. Os israelenses batalharam em 3 frentes, atacando de surpresa o Egito, a Síria e a Jordânia. Israel conquistou novos territórios, como Gaza e a Península do Sinai. Por conta disso, em 1973, países árabes, sendo o Egito e a Síria, atacaram Israel para reassumir os territórios tomados. Porém, o exército israelense os repeliu, embora essa guerra tenha causado a crise do petróleo para os seus aliados nas décadas de 1970 e 1980. Em 1978, o Egito reconheceu o Estado de Israel, sendo o primeiro país árabe a fazê-lo. Hoje, Israel considera Jerusalém como sua capital, apesar de outras nações reconhecerem somente Tel Aviv, uma cidade a oeste de Israel, próxima ao mar Mediterrâneo. Atualmente, na faixa de Gaza, uma organização tem chamado a atenção internacional. O Hamas surgiu na década de 1980 e desde então tem se fortalecido e focado na luta contra Israel. Essa organização é considerada terrorista por muitos países, pois promove atentados e atua com táticas de guerrilha. Porém, também possui cadeias no poder legislativo palestino desde o ano de 2006. No dia 7 de outubro deste ano, o Hamas bombardeou Israel em um ataque surpresa, deixando muitos feridos e mortos. A organização assumiu de imediato a autoria do atentado e comunicou que seria uma ofensiva para tomar o território de Israel. Fora o atentado constante de mísseis disparados da faixa de Gaza contra Israel, iniciou-se ataques por terra com reféns, provavelmente para evitar que Israel retalhasse em mesma medida. O fato de haver reféns é um problema para Israel, pois mesmo sendo esmagadoramente superior em termos militares, cidadãos israelenses sofreriam caso houvesse uma retaliação massiva. O conflito ainda segue presente. Não se sabe ao certo como ou se o conflito entre os judeus e palestinos terminará, dado que a tensão entre essas partes já dura mais de 70 anos. Mesmo sob essas circunstâncias, Israel é considerado um país de primeiro mundo, tendo uma economia bem desenvolvida e presença forte e ativa no mundo. Ainda é considerado um dos países mais seguros do planeta.